Graça, paz, poder, prosperidade e favor de Deus para você e toda a sua família. Nesta noite, o texto que Deus me colocou no coração para compartilhar com você se encontra no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Manda reunir todos da cidade de Suzã para um jejum. Não comam nem bebam durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas criadas faremos o mesmo. Ainda que seja estritamente proibido, irei ver o rei. E se tiver de morrer, que morra. Hadassa foi uma jovem que perdeu os pais muito cedo. Ficou órfã, foi criada pelo seu tio, teve que mudar de cidade, aprendeu uma nova cultura. Seu tio Mardoqueu era um homem de muita fé e ensinou para Hadassa tudo o que ele sabia. Neste momento, Hadassa não é mais Hadassa. O nome dela era Esther e ela agora estava casada com o rei mais poderoso de toda aquela região. A rainha Esther, inclusive, mantinha a vida dela de devoção em secreto até este momento, onde todo o país dela estava debaixo de um decreto que o próprio marido tinha assinado. O rei tinha uma amizade com um homem que era muito mau. Aquele homem odiava o povo da rainha Esther e levou o rei a assinar um decreto de morte. Todos iam morrer. O tio de Esther chega para conversar com ela e diz que ela precisa intervir. Ela precisava ir até o rei e conversar com o rei. Acontece que naquele momento uma mulher não poderia ir falar com o próprio marido por causa da cultura. Naquela cultura, a esposa só poderia ir falar com o rei quando ele era marido, quando ele chamasse. Quando ela chegasse na frente do salão real para falar com o rei e se colocasse de pé, se ele olhasse para ela e tivesse de mau humor e não inclinasse o cetro para ela, ela pagaria com a própria vida. Acontece que estavam vivendo uma situação crítica, algo realmente complicado. Ela então se dispõe a fazer exatamente isso. Iria até o salão do rei sem ser chamada, arriscando que ele a condenasse à morte. Mas antes disso, ela pediu que todos entrassem num jejum por 3 dias. Aprendemos aqui com a rainha Esther que quando estamos passando por uma situação crítica, ainda que seja com o nosso próprio marido, não devemos ir de cara confrontá-lo. Precisamos ter estratégia, precisamos orar, perguntar a Deus, clamar que Deus incline o seu coração, que Deus incline favor. É isso que a rainha fez. Todos jejuaram, todos a ajudaram, porque todos estavam interessados. O que ela ia fazer ia mudar o futuro daquele país. Todos tinham lido, todos já sabiam que o decreto era de morte e que o rei tinha assinado. Poderiam ter cruzado os braços e aguardado o dia da morte chegar. Mas não foi isso que esse povo fez. Graças a Deus, eles jejuaram. Graças a Deus, a rainha foi lá. Graças a Deus, Deus inclinou o coração do rei e ele estica o cetro para ela, dizendo que ela pode pedir o que quiser. Nesse momento, a rainha Esther tinha muita sabedoria e ela foi conduzindo um dia após o outro a um jantar solene, depois outro jantar solene, para só então, quando viu a hora certa, através de feitos que Deus providenciou, ela falou do que estava realmente acontecendo. Um decreto real não poderia ser anulado. Qual foi a solução que eles encontraram? Um novo decreto foi promulgado. A oração, a adoração, o jejum, a devoção da rainha Esther mudou o decreto de morte que estava sobre ela e sobre todo o povo dela. Eu lhe chamo nessa noite a acreditar nas suas orações, na sua devoção. Eu não sei qual foi a sentença de morte que está sobre você ou sobre a sua família, o que o médico já lhe declarou, o que o advogado lhe falou, o que o juiz assinou. Uma coisa eu sei, o Deus dos céus é especialista em mudar, em revogar sentenças de morte. E eu lhe chamo a acreditar, a se prostrar diante de Deus, assim como a rainha Esther e todos da sua cidade fizeram. Clamar, jejuar,
uma intervenção divina. Muito pode a oração do justo. Eu quero me juntar a você nesse propósito, lhe convidar que nesta noite você ajoelhe e coloque o seu impossível diante de Deus e permaneça diante de Deus até que você veja Deus inclinar o coração daquele que você precisa a seu favor. Deus mover céus e terras para lhe dar o sinal que você pode se mover, porque Ele vai estar com você a seu favor. Me permita orar junto com você. Querido e amado Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. São muitas as sentenças de morte que têm chegado para a tua família brasileira. São sentenças de doenças que são chamadas pelos médicos de doenças incuráveis. Cada vez mais nós nos acostumamos com esses tipos de diagnósticos e vamos vivendo com esses decretos de morte dentro da nossa família. Nesta noite, nós queremos botar todos esses diagnósticos diante do Senhor. Seja síndrome de Down, seja autismo, seja imunidade baixa, qualquer que seja o diagnóstico que foi declarado sobre um membro da nossa família. Nós queremos colocar diante do teu altar, clamando ao Senhor pela tua intervenção divina, que o Senhor possa virar essa história, virar esse quadro. Também são muitos os decretos que chegam trazendo briga, divórcio, separação, homens que estão deixando suas esposas, homens que estão vivendo em casa, mas a mente já deixou a família há um bom tempo. Deus, nós também te apresentamos essas situações e esse caso, pedindo a tua intervenção divina. Temos aqueles casos onde os jovens estão com a cabeça virada, eles foram fisgados, estão aí fora na bebida, na droga, nas más amizades, em inúmeros tipos de vícios, Senhor. Muitos dos nossos estão acorrentados nos vícios, e o principal e o pior de todos os vícios, aquele que duvida da tua pessoa, duvida da tua palavra, diz que a tua palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás, como é que ela ainda pode valer? O vício de zombar de ti e do teu poder, e tudo isso por estar vendo uma família andar contrário a ti e ao teu reino. Nós também te apresentamos esses diagnósticos para pedir a tua intervenção. Visita, Senhor, cada família aqui representada. Visita todas que estão no relógio de oração. Pessoas estão orando de madrugada, pessoas estão orando de manhã, pessoas estão orando à tarde, pessoas estão orando à noite. Visita todas nós, visita o nosso clamor. Olha a nossa lista de oração, Senhor, e vai atendendo. Ali tem mulheres querendo que o Senhor abra a madre. Elas querem ser mãe. Deus, ali há pessoas precisando que o Senhor mostre como elas vão construir ou ganhar ou comprar, morar na sua casa própria, que o Senhor traga essa direção. Pessoas estão precisando que o Senhor mostre um novo trabalho, um novo emprego, uma nova forma de ganhar dinheiro, uma nova fonte, um lugar para empreender, uma ideia, uma estratégia. Deus, pessoas estão com causas na justiça, pedimos a tua intervenção e a tua assinatura. Senhor, visita cada pedido, Senhor, e traz todos os nossos para ti. Conecta os nossos maridos ao Senhor, conecta os nossos filhos ao Senhor, que eles possam ouvir de ti, que eles possam aprender contigo, que eles possam te desejar, que eles possam buscar sabedoria em ti. E até que isso aconteça, nos ajuda a aprendermos com a rainha Esther, a não botar os pés pelas mãos, a não falar fora de tempo, a aprender a recorrer ao Senhor e a ler os teus sinais, dizendo que é hora de ir, hora de ficar, hora de aguardar mais um pouco, hora de orar mais um pouco, hora de jejuar mais um pouco. Nos dá essa sensibilidade, no poder e no nome de Jesus, que seja uma noite abençoada, uma noite de força, uma noite de graça, uma noite de salvação, de cura, de libertação em cada lar da família brasileira. Te apresentamos também Israel, Senhor. Visita aquele país e permanece lá com os teus anjos, Miguel e todo o teu exército, por favor, Senhor, que não seja ainda chegado o tempo do fim, porque ainda há muitos dos nossos para entregar a vida ao Senhor. Traz ali a diplomacia, traz a paz, traz os acordos, que haja um cessar-fogo em nome de Jesus.